bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o vídeo será sobre Abismo, prisão dos anjos. Já vai se inscrevendo no canal, curta e compartilhe. Livro de Enoque, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um riacho murmurante, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vi a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18, versículo 8 ao 16. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Elohim, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem um sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Elohim antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 21, versículo 1 ao 6. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as trêmidas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Hanoque, por que perguntas? Porque arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Elohim, e estão aqui amarradas, até que um número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era a sua descida. Mas sua medida em magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos Malaquim que estava comigo, respondeu e disse: Hanoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento?
Isto, disse ele, é a prisão dos anjos. E aqui eles serão mantidos para sempre. Capítulo 54, versículo 6 ao 8. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos, que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei aos anjos da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse, para todos os seus escolhidos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus escolhidos e amados. Os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Minha opinião sobre as partes descritas. Eu acho que para se entender um livro tem que interpretar de forma natural, pois os antigos se expressava de forma arcaica. No livro de Enoque diz sobre um fogo fervente, logo entendi que seria chamas de fogo, ou lava, porém estranhei o fato dessas chamas se transformarem em forma de homens, pois não consegui trazer uma explicação natural, mas depois de ler o que estava mais à frente, percebi que ele estava se referindo às 7 estrelas. Em seguida diz: eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. Entendo que essa parte não seja literal, pois nenhuma montanha toca o céu, mas que ele quer dizer que a montanha é muito alta. Deduzo que o local que ele se encontra seja a Antártida, e que estava sendo levado por algum meio de transporte que flutua. O monte mais alto da Antártida é o Vinson, o qual tem 4.892 metros de altura. Pesquise a altura de outras montanhas. Mas talvez ele tenha sido levado para outra montanha. Também disse: e eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Deduzo que ele esteja falando sobre as nuvens densas. Ele diz: havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. Deduzo que ele esteja falando sobre os relâmpagos, e que ele diz do arco de fogo, flecha em seu vibrar, espada de fogo, de um modo majestoso, porém ele está só exaltando a ação do relâmpago. Essa é minha opinião. Prosseguindo, então eles levaram-me a um arroio murmurante, ou riacho murmurante, ou seja cachoeira. O fogo no oeste e rio de fogo são a mesma coisa, porém o primeiro é relatado como algo distante, e o segundo, como algo próximo, pois ele havia se aproximado do que havia visto no lado oeste. O largo rio descrito depois, é provida da cachoeira. Ele estava na divisão entre a luz e a escuridão. Diz que ele foi para lugar onde toda a carne vai, porém não diz para onde. Toda carne. Não é claro se refere só ao ser humano, ou a todos os seres que têm carne. Montanhas da escuridão as quais constituem o inverno. Deduzo que ele viu essas montanhas meias escuras ao longe, porém não estava plenamente escuro. Se fosse assim, ele não as veria. Nesse lugar tinha muitas nascentes de água, os abismos, grandes buracos, muita água, uma imensidão, pois diz: eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Próximo capítulo diz: percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Até então a extremidade da terra é a Antártida, porém aqui diz que lá há pouca luz, lugar de escuridão. Já sobre o firmamento, os antigos acreditavam que o céu azul era água petrificada, porém, era só a atmosfera azulada. Quando ele andou em direção ao sul, percebeu que era quente, quanto de dia quanto de noite, pois havia 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, e montanhas que estavam em erupção, muitas delas, por isso que era quente. E diz: também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu, fontes terrestriais, lava vulcânica, e o que ele viu no céu são as bolas de fogo. Era um extenso território, onde águas foram coletadas, muitas águas mesmo, deduzo que seja a imensidão de águas. Ele viu fogo cair do céu, sem número, eram muitos, mas não caíram no alto e nem na terra, surgiam e se desfaziam. Sobre as fontes distantes, ele não viu o céu azul, e nem parte dele, pois era plena escuridão, por isso disse que não havia o sólido chão abaixo dele, ou água acima, escuridão. Nem havia nenhum ser vivente no vento, pois o lugar era desolado, impossível de sobreviver.
Nesse lugar desolado ele viu 7 estrelas, os quais eram muito grandes quanto montanhas, e eram seres viventes que suplicavam por Enoque. Essas estrelas são 7, porém os sentinelas descrito antes eram 200, eu não entendi essa parte. O anjo diz que essas estrelas são hostes do céu, os quais rolam sobre o fogo. Deduzo que elas estão suspensas no céu e que há um fogo flamejante e resplandecente em volta delas, estrelas que ficam rodando. Esses 7 são descritos que estão em tormento no fogo, porém anterior a isso, o Eterno disse que os sentinelas seriam lançados em tormento de fogo depois de 70 gerações, o qual não seria no tempo de Enoque. Esses seres não são os 200, mas outros que não foram explicados. Capítulo 21. Ele fez um circuito, ou rodeou até onde não havia nada, não tinha terra, o céu era escuro, tudo desolado. Deduzo que seja só águas, ou um pleno abismo. As colunas de fogo descritas aqui, são as bolas de fogo e as estrelas contidas. Deduzo que colunas de fogo é porque uma estrela está sobre a outra, as quais desciam até o fim do abismo. Lugar muito fundo, tão fundo que não tem como medir. Capítulo 54. Ele viu as hostes, 7 estrelas, se movendo em punição, sendo presas em redes de ferro e bronze, para serem tormentadas nas fontes de lava ou de águas nas profundezas fendas do abismo. Esse lugar é chamado de vale, algo que não tem vida e é desolado, o qual deduzo que os filhos das 7 estrelas serão confinados, pois esse dizer, e aquele vale será cheio com seus escolhidos e amados. É da mesma forma que se dirigiam aos Nefilim, filhos dos sentinelas. Eu só expressei minha interpretação dessa parte do livro de Enoque. Não sou o dono da verdade, para mim só um é a verdade. Se você gostou, curta, compartilhe. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Fique na paz, até mais, tchau.